Eu sempre achei que cozinhar fosse a minha forma de amar. Desde jovem, todo mundo dizia que ninguém fazia um frango assado como eu, que o meu purê tinha um gosto que lembrava a casa, que minhas sobremesas tinham aquele toque que ninguém conseguia reproduzir. No começo, aquilo me deixava feliz. Parecia um elogio sincero, parecia carinho. Com o tempo, eu comecei a notar que, quando minha comida não estava na mesa, eu também não estava, pelo menos não como pessoa. Eu era só um utensílio silencioso que eles utilizavam sem nem perceber. Eu tenho 67 anos. Meu nome é Janet. E eu descobri tarde demais que, dentro da minha própria família, eu só existia quando estava com um avental amarrado na cintura. Naquela manhã de sábado, o celular vibrou às 6h43. Era uma mensagem do meu filho mais velho, o Thomas. Mãe, chega umas 7 aqui pra adiantar as coisas? A gente tá meio atrasado com a preparação. Obrigado. Obrigado, ele escreveu. Mas sem bom dia. Sem pergunta se eu estava acordada. Sem. Você pode? Tudo bem pra você? Como você está hoje, mãe? Eu nunca recebia esse tipo de mensagem. Me levantei devagar, porque as minhas costas já não são as mesmas, e fiquei parada olhando para a luz que entrava pela cortina. A casa estava silenciosa demais. É sempre assim quando a gente mora sozinha por muito tempo. Parece que o ar pesa ao redor da gente. Eu poderia ter dito não. É até estranho pensar nisso. Mas não. A resposta saiu quase automática. Já estou indo, filho. E naquele momento, enquanto eu digitava, veio aquela pontinha de tristeza que eu tento esconder até de mim mesma. O aniversário era dele. Ele tinha 40 anos. E mesmo assim, ninguém me disse que eu estava convidada. Ninguém disse, mãe, faz parte da festa. Era só, precisamos da sua ajuda. Como se fosse óbvio que o meu lugar fosse destruir unhas e costas enquanto os outros se arrumavam para as fotos. Quando cheguei na casa dele, a porta estava destrancada, como sempre. Eles deixam destrancado porque já sabem que eu vou entrar direto na cozinha. Não preciso bater. Não preciso anunciar que cheguei. É como se minha presença fosse apenas parte da engrenagem. A cozinha estava um caos. Louça empilhada, restos de tempero espalhados, panelas sujas sobre o fogão. Vi a bagunça e senti um aperto no peito. Aquele que vem quando você já sabe exatamente o que esperam de você. Arrumar tudo e de preferência rápido. A voz da minha nora ecoou lá da sala. Ah, Janet, você chegou, que bom. As carnes estão aí, mas falta temperar direitinho. Você sabe fazer melhor que a gente. Era sempre assim. E não, ela não estava sendo maldosa. Não era gritaria, não era humilhação aberta. Era o tipo de desprezo que vem disfarçado de naturalidade. Como se eu fosse um apetrecho doméstico que já vem embutido na casa. Um negócio que você usa sem pensar. Eu amarrei o avental que deixo guardado na gaveta deles. Sim, eu tenho um avental lá. E comecei a trabalhar. Enquanto cortava cebolas, ouvi meu filho passar pelo corredor, já vestido com a camiseta nova que a esposa comprou pra ele. Oi, mãe! Obrigado, viu? Disse ele rápido, dando um tapinha leve nas minhas costas, sem olhar muito pra mim. Agradecimentos jogados como moedas em lata vazia. Nada que fizesse peso. Enquanto eu mexia o tempero, ouvi ele chamando. Amor, você viu onde deixei o relógio? Aqui, no quarto. Respondeu a nora, rindo. Eles estavam se preparando juntos, rindo juntos, arrumando as coisas juntos. E eu ali, com as mãos cheias de alho. Eu já tinha aceitado isso. Ou pelo menos achei que tinha. Por volta das 9, comecei a colocar os primeiros assados no forno. A casa começou a encher de cheiro de comida boa. E então começaram a chegar os convidados. Eu ainda estava com o avental amarrado, mexendo as panelas, quando a primeira convidada entrou pela porta e disse: Oi, você é a cozinheira? Pode me mostrar onde deixo os pratos? Eu congelei. Nunca tinha visto aquela mulher na vida, mas ela olhou para mim como se eu fosse funcionária. Eu abri a boca para responder. Mas antes disso, a nora apareceu atrás de mim e disse: Ah, essa é a Janet, mãe do Thomas. Mas hoje ela tá ajudando a gente na cozinha, tadinha. Tadinha. Esse tadinha me atravessou como uma faca. Não era zoeira. Não era brincadeira. Era verdade pra ela. Eu era uma coitada que se dispunha a servir todo mundo. Ela disse isso sorrindo, como se nada estivesse errado. A convidada riu e disse: Ah, que ótimo. Então você já deve saber onde ficam as coisas. Pode me mostrar? E eu fui. Porque na hora eu simplesmente fui. Mas algo ali dentro de mim, algo balançou. Por volta das 11 horas, eu comecei a notar detalhes que doíam mais do que qualquer panela pesada. Na mesa principal, perto da sala, montaram um mural de fotos do Thomas desde criança até agora. Tinham fotos com a nora, fotos com os amigos, fotos com o irmão, fotos com pessoas que eu nem reconhecia. Eu procurei, e procurei mais.
Mas não tinha uma foto minha. Nenhuma. Nem mesmo da infância, quando eu tirava foto dele com filme de 12 poses, economizando clique porque revelação era cara. Nada. Eu não existia na história dele. Parei encarando aquilo por longos segundos. Ninguém reparou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Porque, para todos ali, eu não fazia parte da festa. Eu fazia parte da cozinha. Quando voltei para o fogão, meu peito estava pesado demais. Pela primeira vez, senti que eu poderia simplesmente sair dali. E talvez ninguém notaria por algumas horas. O mundo tinha mudado. As crianças dele agora eram grandes o suficiente para entender que a vovó ajuda, como eles falam. Não, a vovó faz parte da festa. E ainda assim, enquanto mexia o molho, pensei: se eu for embora, vai faltar comida. E então percebi. Eu não estava preocupada com eles. Eu estava preocupada com a bagunça, com o caos, com a culpa que colocariam em mim se tudo desse errado. Era como se eu tivesse sido treinada a não falhar, mesmo quando falham comigo. O cheiro da comida se espalhou pela casa. As pessoas começaram a elogiar sem nem saber quem cozinhou. Meu Deus, que cheiro maravilhoso! Disse uma das amigas da Nora passando correndo pela cozinha. Quem fez isso? A Nora respondeu antes de mim. Ah, a Janet. Sabe como é? Ela gosta dessas coisas. Gosta. Eu adoro cozinhar, sim, mas não daquela forma, não daquele jeito. A festa começou oficialmente ao meio-dia. E então veio o momento que mais me atingiu. A Nora colocou a mão no meu ombro e disse: Janet, quando todo mundo se servir, você come. Só espera um pouco para não atrapalhar o fluxo, tá? Atrapalhar. Eu fiquei ali, segurando a concha, parada, com a boca seca. Eu não queria causar confusão. Eu nunca quero. Só que aquilo doeu de um jeito diferente. Porque naquele instante, eu entendi uma coisa. Eles não apenas se acostumaram a me ver servindo. Eles acreditavam que esse era o meu lugar. Naquele momento, enquanto eu segurava a concha e olhava para as costas das pessoas indo para a mesa, um pensamento me atravessou tão forte que quase me fez soltar tudo. E se eu nunca tivesse vindo hoje? O que mudaria? Talvez nada. Talvez tudo. Talvez fosse hora de descobrir. Eu respirei fundo e enxuguei discretamente uma lágrima antes que alguém visse. E foi assim, naquele exato instante, que algo dentro de mim começou a rachar. E eu sabia que aquele era só o começo, porque a pior parte ainda estava por vir. Eu sempre ouvi que mãe não deve estragar o clima. Então eu aprendi a engolir muita coisa quieta, a sorrir quando dava vontade de chorar, a achar normal o que não era normal. Naquele dia, eu já estava cansada antes mesmo da festa começar. Não era só físico. Era um cansaço diferente, de alma mesmo. A comida ficou pronta por volta de meio-dia. Eu tinha preparado assado de carne, frango, arroz com legumes, salada de batata, salada verde, farofa. Tudo bonito, tudo bem montado nas travessas que a própria Nora fazia questão de mostrar. Olha isso, gente! Ouvi ela dizer na sala, num tom meio de orgulho, meio de exibição. Minha sogra arrasa na cozinha, né? Imbatível. Por um segundo, aquilo pareceu um elogio. Mas eu sabia o que vinha depois. Sempre vinha. Você sabe que, se não fosse você, eu nem faria festa desse tamanho. Ela completou, rindo. Eu não dou conta. Se não fosse você. Era uma frase que eu ouvia muito e que parecia bonita na superfície. Só que na prática significava: se você não estivesse aqui trabalhando de graça, a gente teria que pagar alguém ou fazer menos. Ela falava isso sorrindo, abraçando os outros, passando a mão no cabelo. Eu, com o avental manchado de tempero, suando perto do fogão. Quando comecei a levar as travessas até a mesa, as pessoas começaram a se levantar, animadas. A mesa do Thomas ficou perto do centro, com bandeirinhas pequenas e balões com o número 40. Os amigos de trabalho dele, a família da Nora, alguns vizinhos. Gente que eu via uma vez por ano, no máximo. Eu pensei em tirar o avental antes de colocar a comida na mesa. Me deu vontade de estar, pelo menos uma vez, apresentável no meio dos outros. Mas aí ouvi a voz da Nora vindo rápido. Janet, espera, deixa o avental mesmo, senão vai sujar a roupa. Depois você tira. Depois. Sempre depois. Depois que eu servisse. Depois que eu limpasse. Depois que eu resolvesse o que ninguém queria fazer. Então eu continuei com o avental, colocando as travessas ali, ouvindo aqueles elogios que passam por cima de você, batem na comida e vão embora. Nossa, que delícia! Olha a cara desse assado! Quem fez isso? Tem cheiro de comida de antigamente. E a resposta vinha pronta. Foi a sogra.
dizia a Nora sorrindo. A Janet. Ela ama fazer essas coisas. Eu não sabia mais se eu amava do jeito que eles achavam. Eu amava cozinhar quando era um gesto meu, quando eu decidia. Não quando se tornava uma obrigação escondida debaixo dessa desculpa de "mas você gosta, né?" Ri. Quando todos começaram a se aproximar da mesa, meu reflexo foi pegar um prato para mim também. Fazia horas que eu não comia nada. Tinha beliscado uma coisa ou outra na cozinha, mas não tinha parado para sentar. Peguei um prato e fiquei ali, de pé, esperando a fila andar. Foi então que senti uma mão leve no meu braço. Janet, a voz da Nora, baixa, sorrindo, mas firme. Faz assim. Deixa o pessoal se servir primeiro, tá? Depois que todo mundo pegar, você come com calma. Se você for agora, vai atrapalhar um pouco a fila aqui e o espaço tá bem apertado, né? Eu fiquei com o prato na mão, parada, olhando para a mesa, olhando para as pessoas passando na minha frente. Ela não falou com grosseria. Não levantou a voz, não chamou a atenção de ninguém. Mas por dentro, eu senti como se ela tivesse puxado a minha cadeira para longe sem eu perceber. Tá bom, respondi. Eu espero. Ela sorriu como se eu tivesse feito algo bonito. Obrigada, viu? Você é um amor. Eu voltei para a cozinha com o prato vazio. Deixei em cima da pia e fiquei olhando para a janela pequena acima da bancada. Dava para ver um pedaço do quintal, o muro, um pedaço de céu. Ali, encostada na pia, eu tive vontade de chorar. Não porque eu ia comer depois, mas pela forma como eu aprendi a achar normal ser a última em tudo. Última a comer, última a sentar, última a descansar. Como se eu não fizesse parte daquele grupo que sentava, conversava, ria, tirava foto. Eu era aquela pessoa que garante que tudo tá em ordem. Só que ninguém garante que eu esteja bem. Enquanto eu secava umas formas, ouvi barulho de gente chamando o Thomas lá fora. Fala alguma coisa aí, aniversariante. Eu, curiosa, saí da cozinha e fui até a porta da sala. Fiquei ali, na entrada, encostada discretamente no batente, ouvindo. Thomas estava de pé, segurando um copo, todo animado, rodeado de amigos. Gente, obrigado por terem vindo, ele dizia, rindo. 40 anos não é pouca coisa, né? E eu tô feliz de ver todo mundo aqui. Minha esposa maravilhosa, meus filhos, meus pais. Meus pais! Quando ele disse isso, meu coração deu um pulo. Eu esperei, sem perceber que estava prendendo a respiração. Paz, meu pai, que me ensinou tanta coisa? Ele continuou, olhando para o pai dele, que estava sentado no sofá, rindo e balançando a cabeça. Um homem trabalhador, que sempre foi exemplo para mim. As pessoas bateram palma, algumas assobiaram. Meu ex-marido levantou o copo, meio sem jeito, mas visivelmente orgulhoso. Thomas continuou. E tem também todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Gente do trabalho, amigos de infância, minha sogra que sempre tá por perto, meus cunhados, minha sogra. Minha sogra. Ele se referia à mãe da esposa. Eu fiquei esperando o minha mãe vir em algum momento depois da pausa. Não veio. Fiquei ali, parada, ouvindo as pessoas aplaudirem, rirem, abraçarem ele. Eu encostada na porta com o avental amarrado, como se eu fosse parte do cenário. Ele nem virou para o lado onde eu estava. E eu, pela primeira vez em muitos anos, me perguntei com uma clareza dolorosa. Se eu não tivesse vindo hoje, alguém teria sentido falta? Depois dos parabéns, corte do bolo, fotos. Eu voltei para a cozinha quase no automático. Quando entrei, a pia estava novamente cheia de louça. Pratos empilhados, copos jogados em qualquer canto, talheres mergulhados naquela água meio engordurada. Eu olhei em volta e senti como se um peso gigante tivesse sido colocado em cima de mim. Eu podia ter pensado, depois eu vejo isso, vou sentar um pouco, mas meu costume falou mais alto. Comecei a lavar. Enquanto esfregava os pratos, ouvi risadas vindas da área externa. Mesmo ali, na cozinha, dava para ouvir quando alguém contava uma piada ou falava mais alto. De vez em quando, alguma amiga da Nora entrava correndo só para pegar mais guardanapo, mais copo, mais qualquer coisa e saía gritando: "Gente, acabou o gelo! Onde fica a cerveja que sobrou? Tem mais guardanapo aonde? Ninguém pedia, por favor." Ninguém dizia: "Você tá bem aí dentro?" Eu só apontava, mostrava, explicava e voltava para a pia. Lavei, enxaguei, botei para secar. Tomei um gole de água em pé, na beira do balcão. Quando achei que já tinha dado, fui até o corredor que levava ao banheiro. Resolvi ir ao banheiro porque, sinceramente, eu precisava de um lugar com porta fechada. Olhei no espelho, cabelo preso meio torto, pele brilhando de suor, marca do avental no pescoço. Eu parecia uma funcionária vestida de mãe. Fiquei ali, parada, com as mãos apoiadas na pia, tentando controlar aquela sensação de vazio. Não era raiva. Já tinha passado desse ponto. Era uma mistura estranha de tristeza com cansaço e
Um tipo de vergonha de mim mesma. Vergonha de ter aceitado esse papel por tanto tempo sem questionar. Foi aí que, com a porta entreaberta, ouvi duas vozes do lado de fora, no corredor. Reconheci a voz da Nora e de uma amiga dela. Ela faz tudo, menina, dizia a amiga rindo. Se eu tivesse uma sogra assim, eu só deitava no sofá. As duas riram. Ah, mas olha, respondeu a minha nora naquele tom meio alto que ela usa quando tá empolgada. Se tem uma coisa que a Janet sabe fazer é cozinhar. É o talento dela. Eu deixo o é. Ela gosta de se sentir útil. Ela gosta de se sentir útil. Eu fiquei imóvel. As mãos começaram a suar. Eu senti meu rosto esquentar, mesmo sozinha. A amiga perguntou meio curiosa. E fora isso, vocês se dão bem? Saem juntas essas coisas? Houve uma pausinha curta. Eu ouvi quando a Nora suspirou, daquele jeito que mistura impaciência e condescendência. Ah, sei lá. Ela respondeu. A gente se dá bem sim. Mas, sendo bem sincera, se ela não cozinhasse tão bem assim, ninguém lembraria dela. As duas riram. Uma risada leve, espontânea, como se tivessem feito só uma piadinha boba. Eu, do lado de dentro do banheiro, segurei a borda da pia com tanta força que meus dedos doeram. Se ela não cozinhasse tão bem, ninguém lembraria dela. Ninguém lembraria de mim. Durante alguns segundos eu não ouvi mais nada. Só o meu próprio coração batendo forte, pesado, ecoando no ouvido. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim simplesmente quebrou. Eu não chorei ali. Nem respondi. Nem saí brava. Mas as palavras ficaram rodando na minha cabeça como um disco arranhado. Ninguém lembraria dela. Ninguém lembraria dela. Ninguém lembraria dela. Eu não sabia ainda, mas aquela frase ia mudar tudo. Porque eu comecei a me perguntar: se o único motivo para lembrarem de mim é o que eu faço, vale mesmo a pena continuar fazendo? E essa pergunta não ia sair mais de perto de mim. Ela ia me acompanhar até o fim daquela festa. E muito além dela. Eu saí do banheiro devagar, como se minhas pernas fossem feitas de pano. A conversa que eu tinha acabado de ouvir ainda ecoava na minha cabeça, como se alguém estivesse repetindo dentro do meu ouvido, baixinho e sem parar. Se ela não cozinhasse tão bem, ninguém lembraria dela. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre desconfiar de algo e ouvir aquilo dito em voz alta por alguém que você serviu a vida inteira. De repente, o que eu sempre senti, esse peso nas costas, essa sensação de ser um item útil e não uma pessoa, ganhou forma, ganhou nome, ganhou verdade. Eu me encostei na parede do corredor por uns segundos. Precisava me recompor antes de voltar para a cozinha, porque se eu entrasse lá chorando, iam pensar que eu estava sensível demais. E desse rótulo, eu também estava cansada. Respirei fundo, passei a mão no rosto, ajeitei meu cabelo e voltei. Quando cheguei na sala, percebi que ninguém tinha notado minha ausência. As pessoas estavam conversando animadas, algumas abrindo cerveja, outras tirando foto perto da mesa decorada. Meu ex-marido estava encostado no balcão rindo com outro homem que eu nem conhecia. O Thomas conversava com 2 colegas de trabalho. A Nora e a amiga dela tinham ido para a área externa, provavelmente fofocar mais um pouco, rir de mais alguma coisa. Eu passei por todos eles como um fantasma. Ninguém perguntou: Janet, tá tudo bem? Ninguém percebeu que meus olhos estavam vermelhos. Ninguém notou nada. E eu entendi, de um jeito quase cruel, que quando você se acostuma a não existir, o mundo também se acostuma a não te ver. Voltei para a cozinha. O cheiro da comida já estava espalhado pela casa toda. As travessas estavam quase vazias, a louça completamente amontoada, e restos de comida já começavam a secar nas bordas dos pratos. Olhei aquela bagunça e senti uma pontada no estômago. Antes, eu teria pensado: eu preciso limpar. Era automático. Reflexo de mãe que serve a vida inteira. Mas naquele dia, não foi automático. Eu fiquei parada olhando a pia, como se aquela pilha de pratos fosse uma montanha impossível de escalar. Eu pensei na frase de novo. Ninguém lembraria dela. E pensei em outra coisa, que veio tão inesperada que me deu até um arrepio. Por que eu continuo lembrando deles tanto? Foi uma pergunta sincera, dura, feita para dentro. Eu continuava ali porque sempre estive. Porque eu achava que esse era meu lugar. Porque eu confundi servir com amar. Porque confundi ser útil com ser querida. Mas naquele momento eu senti algo diferente. Eu senti que se eu quisesse, eu poderia simplesmente parar. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Eu encostei as mãos na bancada e fiquei ali alguns segundos sem fazer nada.
A cozinha cheia, caótica, barulhenta, e eu imóvel, como se minha vida inteira tivesse sido colocada no modo de pausa. Foi então que ouvi alguém entrar. Era meu neto mais velho, o Lucas, de 12 anos. Ele entrou correndo, abriu a geladeira, pegou uma latinha de refrigerante, agradeceu rápido e saiu. Valeu, vó. Foi só isso. 2 palavras simples. Mas ali saiu mais carinho dele do que de todos os adultos da casa naquele dia. Quando ele saiu e fechou a porta da cozinha, eu percebi que estava tremendo. Meus dedos tremiam. Meu peito tremia. Eu tive que me sentar numa das cadeiras encostadas no canto. Sentei devagar, passando as mãos no rosto, na testa. Fechei os olhos. E a pergunta voltou. Por que eu continuo fazendo isso? Eu fiquei sentada ali por alguns minutos, até que ouvi passos de novo. Era minha nora. Ela entrou na cozinha com um sorriso largo e animado. Aquele sorriso de quem está sempre interpretando perfeitamente o papel de anfitriã feliz. Janet, ela disse animada. A sobremesa já tá pronta? O pessoal tá perguntando. Eu me levantei no susto, como quem foi pega no flagra por não estar trabalhando. Eu não sei explicar exatamente, mas foi instintivo, como se eu tivesse falhado por estar sentada. E isso doeu tanto, fiquei de pé tão rápido que a cadeira fez barulho ao arrastar. E a expressão da nora mudou na mesma hora. Ela olhou para a cadeira, para mim e para a pia. Ah, você tá descansando, ela disse, surpresa, mas tentando disfarçar. Claro, claro, fica à vontade. A gente já faz tanto barulho, né? Ela não estava brava. Não foi grosseira. Ela apenas ficou desconcertada. Como se não estivesse acostumada a me ver fazendo algo que não fosse trabalhar para eles. Eu passei a mão no avental e respondi. A sobremesa tá na geladeira. É só tirar. Ótimo! Ela disse abrindo a porta da geladeira. Vou colocar na mesa então. Ela pegou a travessa com meu mousse de chocolate, saiu animada e voltou para a sala, sem perceber que eu tinha ficado para trás, num estado quase paralisado. Quando a porta balançou atrás dela, fechando sozinha, eu percebi uma coisa muito simples, muito pequena e muito significativa. Ela nunca tinha servido minha sobremesa antes. Nunca. Sempre fui eu. Sempre. Mas naquele instante, ela não teve outra opção, porque eu não me movi. Eu simplesmente fiquei ali, olhando para o chão da cozinha, com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de medo, dor, novidade e liberdade, porque pela primeira vez em anos, eu tinha me permitido não correr para fazer tudo, e o mundo não desabou. Quando voltei para a sala, vi todos servindo sobremesa, comendo, rindo. De longe, ouvi alguém dizer: Nossa, isso aqui é maravilhoso! Quem fez? E a nora respondeu: A Janet, a sogra. Ela é quem faz tudo aqui. A palavra tudo me atingiu como uma marreta. Tudo. Sim, eu fazia tudo. E esse era exatamente o problema. Depois da sobremesa, os parabéns voltaram. As conversas aumentaram. A música ficou mais alta. A Nora e o Thomas começaram a organizar o pessoal para tirar fotos. Gente, vamos fazer aquela foto geral! Eu fiquei ali parada, encostada no canto da sala, aguardando algum sinal, algum aceno, alguma indicação de que queriam que eu entrasse na foto. Eu não deveria ter esperado, mas esperei. Esperei porque ainda tinha aquela esperança boba que a gente não consegue matar. A esperança de ser vista. Thomas chamou. Pai, vem aqui. Mãe, vem. Para a sogra. Crianças, venham você também. Amigos, chega mais. Quando percebi, a foto estava pronta. E eu não estava nela. Nem lembraram. Nem olharam para o meu lado. E eu só percebi que estava tremendo de novo quando senti minha garganta fechar. Mas eu não chorei. Não ali. Não na frente deles. Fisicamente, eu virei o rosto. Mas emocionalmente, alguma coisa dentro de mim virou completamente para outro lado. Foi naquela hora, enquanto eles tiravam a foto sem mim, que eu entendi 3 coisas de uma vez. Eu fazia parte do trabalho, não da família. Eu era útil, mas não era querida. Eu poderia desaparecer, e a rotina deles continuaria igual. Talvez até mais confortável. E pela primeira vez em muito tempo, essa ideia não me deu medo. Me deu alívio. Um alívio silencioso, profundo, inesperado. Eu não precisava estar ali. Eles só precisavam da comida que eu fazia, não de mim. E se eles só precisavam da minha comida, eu podia simplesmente deixar de fazer. Aquele pensamento que parecia impossível até poucos minutos antes, agora parecia não só possível, mas lógico, natural.
como se estivesse esperando há anos para sair de dentro de mim. E ele veio inteiro, claro, inevitável. Eu acho que não volto mais aqui. Foi um pensamento assustador, mas ele apareceu, e uma vez que aparece, não some mais. E o pior é que, naquele instante, enquanto eles riam para a câmera, eu sabia que aquela decisão ainda não era o fim. Ela era só a porta que eu tinha começado a abrir, a parte difícil, a parte que realmente iria doer. Essa ainda estava por vir. Na manhã seguinte, acordei mais cansada do que quando fui dormir. Não era cansaço físico. Apesar de o corpo inteiro doer como se eu tivesse carregado pedra o dia inteiro, era um cansaço emocional. Um peso diferente, que não se resolve com banho quente ou remédio para dor. Eu fiquei sentada na beira da cama por alguns minutos, segurando o celular na mão, porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguma mensagem viria. Não sabia quando, mas sabia que viria. E não demorou. Às 9h12, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Thomas. Mãe, a gente precisa falar urgente. Nada de bom dia, nada de como você tá depois de ontem. Só urgente. E o pior é que eu já sabia o que significava urgente, vindo deles. Urgente nunca era carinho, nunca era preocupação. Urgente sempre era: estamos precisando de você para resolver alguma coisa. Eu demorei uns 3 minutos para responder. 3 minutos longos porque eu estava avaliando se deveria responder na hora, ou esperar. Mas percebi que se eu esperasse, o problema viria de qualquer forma. Então escrevi: pode falar. Ele demorou menos de 30 segundos para responder, como se estivesse só esperando eu dar abertura. A Nora quebrou uma peça de porcelana aqui da sala. Aquela grande, lembra? E o conserto ficou bem caro. Estamos com um problema aqui. Aí veio o golpe final da mensagem. Você consegue ajudar a gente com isso? Eu fiquei olhando para as palavras na tela por um longo tempo. Era como se as letras piscassem, como se meu cérebro estivesse tentando entender como eu podia ter virado uma espécie de caixa de emergência da família. Meu coração bateu mais forte, não de pressão, mas de indignação. Eles nem esperaram um dia inteiro depois da festa para me pedir dinheiro. Nem sequer perguntaram como eu estava. Nem mencionaram meu esforço. Nenhum obrigado pela comida de ontem. Nada. Só: ajuda a gente aqui. Eu sentei na mesa da cozinha, coloquei o celular na frente e fiquei encarando a janela. O sol da manhã batia fraquinho na parede, deixando um clarão suave no azulejo. Um clarão que nunca tinha parecido tão triste. A peça de porcelana. Eu lembrava dela. Era grande, cara. Decorativa. A Nora vivia passando a mão nela e dizendo que era o item mais chique da sala. Eu não sabia quanto custava para consertar, mas se estava na casa deles, não devia ser barata. Eu respirei fundo e escrevi: o que aconteceu exatamente? Ele demorou um pouco mais dessa vez. Ela deixou cair sem querer. Se partiu em 3 pedaços. Ela ficou arrasada, mãe. É uma peça especial para casa, entende? A gente quer arrumar o quanto antes. Eu li a mensagem 3 vezes. Ela ficou arrasada. Arrasada, por quebrar um objeto. Eu fiquei arrasada por ser invisível. Mas isso nunca foi urgente. Thomas mandou outra mensagem. Eu sei que você vai entender. A gente tá meio apertado esse mês. Você pode ajudar? Aperto. Sempre estavam apertados para eles. Nunca para mim. Eu senti a mão suar, porque ali, naquele instante, eu soube que precisava responder de maneira diferente. Eu escrevi devagar, quase com medo. Thomas, hoje eu não posso ajudar. Demorei uns segundos antes de apertar enviar. E quando enviei, senti uma onda estranha de calor no corpo. Era medo, sim, mas também libertação. A resposta dele veio rápido. Mas não pode mesmo? É importante pra gente. Eu respirei fundo e escrevi: eu não posso. E, sinceramente, eu não acho certo vocês contarem comigo pra tudo. Era a primeira vez que eu dizia algo assim. Minha mão tremia enquanto eu escrevia. Ele demorou. Quando respondeu, veio o que eu já esperava. Nossa, mãe, não precisa ficar assim. É só um pedido. Você tá sendo um pouco dura, não acha? Não, eu não achava. Mas é incrível como o mundo faz a gente se sentir culpada quando a gente aprende a dizer não. Eu digitei: eu não estou sendo dura. Só estou colocando limites. Mais uma pausa. Mais uma mensagem dele. Você nunca falou assim comigo. E era verdade. Eu nunca falei assim com ele. Nunca. Então eu respondi: pois é. Talvez esse seja o problema. Foram quase 3 minutos de silêncio. E então veio a mensagem que eu mais temia. E ao mesmo tempo já imaginava. A Nora ficou chateada. Ela disse que você sempre foi mais presente. Que agora parece que tá mudando. Ela até chorou, mãe. Lá vinha ela.
A chantagem emocional. A Nora chorou. A Nora está sentida. A Nora esperava mais de mim. Senti uma pontada no peito, mas não era culpa. Era revolta. Eu respondi. Ela chorou porque quebrou uma peça, Thomas. Eu chorei ontem. Ninguém notou. Demorou. Muito. Então veio. Eu não sei por que você tá assim. Sério mesmo. Parece que você quer criar problema. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Senti a garganta arder. E respondi como nunca respondi. Eu não quero criar problema. Só não quero mais carregar tudo sozinha. Silêncio. Quando a mensagem dele chegou, não veio em texto. Foi áudio. E o áudio deu o tom exato de como ele me enxergava. A voz dele estava irritada, impaciente, quase como se ele estivesse falando com uma criança teimosa. Mãe, pelo amor de Deus, para com isso. Você tá exagerando demais. É só uma peça. A gente te pede ajuda porque você sempre foi a pessoa que a gente confia para resolver as coisas. E agora você tá criando o caso do nada. A Nora tá arrasada. Eu também tô. A gente nunca te pediu nada de absurdo. É só um conserto. Poxa, ajuda a gente a entender o que tá acontecendo com você. Quando o áudio acabou, eu fiquei olhando para a tela como se tivesse levado um tapa. Você tá criando o caso do nada. Era isso que eles achavam. Que o problema era eu. Que eu estava sensível. Que eu era exagerada. Eles não perceberam nada. Nada. Nada do que eu senti ontem. Nada do que eu senti hoje. Nada do que eu carreguei por anos. Eu respirei profundamente e senti os olhos queimarem. Mas dessa vez, não era de tristeza. Era um tipo de clareza. De decisão. Eu enviei um texto curto, firme, direto. Algo que eu nunca tive coragem de fazer. Eu não vou ajudar com isso. E de agora em diante, eu não vou assumir responsabilidades que não são minhas. Vocês vão precisar encontrar outra forma. Ele demorou quase 10 minutos, e então respondeu. Tá, beleza, entendi. Quando precisar, eu aviso. Quando precisar. Eu quase ri. Um riso amargo, porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. Eles não desistiriam tão fácil. Eles voltariam. De outro jeito. Com outra desculpa. Outro choro. Mas eu também sabia que, dessa vez, eu tinha mudado. E mudanças assim não voltam atrás. Eu coloquei o celular na mesa, me levantei devagar. E senti as pernas firmes pela primeira vez em muito tempo. Eu não vou mais carregar tudo sozinha. Dizer isso fez algo dentro de mim acordar. Mas eu sabia que aquela primeira negativa, era só o começo. A verdadeira consequência da minha recusa. A reação real deles. A parte que iria realmente doer, essa ainda estava por vir. E eu sentia que não ia demorar. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Silenciosos demais. Eu acordava, tomava meu café devagar, sentava na varanda e ficava observando o movimento da rua. Algumas crianças indo para a escola, vizinhos passeando com cachorro, um casal sempre discutindo baixinho enquanto entrava no carro. Era uma rotina simples, mas que eu nunca tinha realmente observado, porque antes, eu vivia sempre esperando a próxima mensagem, o próximo pedido, a próxima emergência. Agora, pela primeira vez em anos, eu tinha tempo. Tempo que não dependia do humor da Nora. Tempo que não girava em torno do meu filho. Tempo meu. Eu comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A luz entrando pelas cortinas de manhã, o cheiro do café subindo enquanto a chaleira apitava, o som dos pássaros que vinham comer pão na frente da casa, a sensação da água morna descendo pelas minhas mãos quando eu lavava a minha própria louça. Só a minha, não a dos outros. Mas junto com esse silêncio, veio uma sensação que eu demorei alguns dias para identificar. Era um silêncio que eu não temia. Eu não estava esperando o celular tocar. Eu não estava pensando se tinha esquecido de fazer algo para alguém. Eu não estava criando justificativas para o comportamento dos outros. Eu estava só existindo. E aquilo, para alguém que passou a vida inteira servindo, é algo que a gente estranha no começo. Mas depois, começa a fazer falta. No terceiro dia sem notícias do Thomas ou da Nora, imaginei que eles deviam estar ocupados. Ou, sendo bem sincera, estavam chateados. Talvez falando mal de mim. Talvez reclamando da minha mudança repentina. Mas eu sabia que, cedo ou tarde, algo aconteceria. E aconteceu. No quarto dia, às 20h17, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Nora. Só do nome aparecer na tela, meu corpo reagiu.
O estômago apertou, o peito ficou pesado, o coração acelerou. Uma resposta automática, como cachorro treinado por anos de abuso emocional leve. Abri a mensagem. Janet, tá tudo bem com você? Eu fiquei olhando para aquelas palavras. Tá tudo bem com você? A pergunta parecia gentil, mas eu conhecia o suficiente para saber que, quando vinha dela, gentileza nunca era total. Era sempre condicional, sempre com um propósito escondido atrás. Eu não respondi imediatamente. Fui lavar meu rosto, caminhei pela casa, sentei no sofá. Quando voltei, respondi apenas: tá sim. Ela demorou, e então veio. Eu queria te pedir desculpas se eu fiz algo que te ofendeu. A gente percebeu que você ficou meio distante depois da festa. Distante. A palavra me fez rir por dentro. Distante. Como se eu tivesse recuado por capricho e não por sobrevivência emocional. Eu escrevi: eu só estou precisando de um tempo. Ela não gostou. Eu sei porque a resposta veio quase imediata. Eu fico triste com isso. A casa tá de cabeça para baixo desde domingo. As crianças estão elétricas. A louça acumula. O Thomas tá perdido com as coisas do trabalho. Eu também. Sinto que tá faltando alguma coisa, sabe? Faltando alguma coisa. Ela não disse faltando você. Disse faltando alguma coisa. E a diferença era enorme. Eu fiquei com o celular na mão, respirando fundo, sentindo aquele peso familiar no peito. Peso de querer dizer a coisa certa, de não querer criar briga, de querer evitar conflito a todo custo. Mas aí pensei no que ouvi no corredor do banheiro. Pensei em como fui tratada durante a festa inteira. Pensei em como chorei sem ninguém notar. E simplesmente respondi: eu não posso resolver isso pra vocês. Houve um silêncio digital, que eu senti daqui. Depois veio a resposta. Eu não queria chegar nesse ponto, mas eu realmente preciso da sua ajuda. Não é só pela amizade, Janet. É pelas crianças. Ah, a carta final. A carta que ela sempre guardava na manga. As crianças. Era sempre isso quando queriam me dobrar. Mas eu não caí. Não dessa vez. Respondi: eu amo meus netos, mas não posso assumir tudo sempre. Demorou exatamente 10 minutos até ela mandar outra mensagem. O Thomas quer falar com você. Eu senti o estômago virar, porque quando o Thomas entrava na conversa, as coisas sempre ficavam mais difíceis. Mas esperei. E veio. Um áudio. Longo. Eu apertei o play com o coração na garganta. A voz dele estava alterada. Não de raiva, mas de frustração, de irritação. Aquela irritação típica de quem sempre teve tudo resolvido. E pela primeira vez na vida, ouvi um: não. Mãe, eu não sei o que tá acontecendo com você. Eu tô falando sério. Parece que você acordou diferente. A gente tá tendo um monte de problemas aqui. A Nora tá surtando com a casa. As crianças estão brigando sem parar. Eu tô atolado no trabalho. E você sumiu. Você sempre ajudou, sempre esteve presente. E agora, parece que virou outra pessoa. Não sei se você tá ofendida, se tá magoada, se tá cansada. Mas você podia ter falado com a gente. A gente sempre contou com você. E agora você vira as costas? Sinceramente, eu não entendo. Isso não é justo. Eu fechei os olhos. Isso não é justo. Eu quase respondi na hora. Quase mandei um texto enorme tentando explicar tudo, abrir meu coração, pedir que ele entendesse. Mas parei. Parei porque percebi algo que partiu meu coração, mas também me libertou. Eles nunca vão entender. E não porque não são capazes, mas porque não querem. Porque para eles, entender significaria perder uma mão de obra emocional, física e afetiva, que sempre esteve disponível. Escrevi apenas: eu não virei outra pessoa. Eu só parei de ser o que vocês esperam que eu seja. Ele demorou para responder. O suficiente para mostrar que estava irritado. Veio. Ok. Quando quiser conversar de verdade, a gente fala. Eu deixei a mensagem sem resposta. E esse simples ato, não responder, foi quase uma revolução interna. Um pequeno ato de autonomia que eu não sabia mais fazer. Nos dias seguintes, as coisas começaram a desmoronar na casa deles. E dessa vez eu não estava lá para segurar as pontas. Soube pelos sussurros nos áudios que meu neto enviava sem querer, pelos barulhos de fundo quando falávamos rapidamente, e pelas mensagens curtas e desesperadas da Nora, sempre com aquele tom de quem está tentando manter a fachada. Quebraram a rotina. O Thomas esqueceu de buscar um dos filhos no curso. A Nora queimou o jantar 2 vezes. A casa virou um caos. A louça ficou acumulada. E ela reclamou nos stories que
Vida de mãe é difícil, mas sem citar que antes dependia de mim pra tudo. Eu observava tudo de longe, e pela primeira vez, eu não me sentia culpada. Na verdade, eu sentia tranquilidade. Tristeza sim, mas também paz. Paz por finalmente entender que eles só valorizam aquilo que sentem falta. E agora, eles estavam sentindo falta. Não de mim, não deles entenderem a minha pessoa, a minha alma, o meu coração, mas do que eu oferecia, da comida pronta, da louça lavada, da avó que resolve, da mãe que acalma, da funcionária emocional silenciosa. E isso doía, mas também libertava. A ausência ensina o que a presença esconde. Eu só não imaginava que, poucos dias depois, alguém bateria na minha porta. E essa pessoa não seria o Thomas, nem a Nora. Seria alguém que eu nunca imaginaria ver parada na minha calçada, com o rosto cansado e um desespero que não dava para disfarçar. E era por causa de algo que estava além de louça, comida ou ajuda doméstica. Era algo muito mais profundo e muito mais grave. Na manhã de sexta-feira, eu estava limpando lentamente a mesa da cozinha quando ouvi batidas na porta. Batidas baixas, hesitantes, como se a pessoa do outro lado não tivesse certeza se devia mesmo estar ali. Eu estranhei. Quase ninguém me visita sem avisar. Se fosse o carteiro, teria tocado a campainha. Se fosse vizinho, teria chamado meu nome pela janela. E se fosse o Thomas não bate. Ele entra. E isso, por si só, já dizia muito. Sequei as mãos no pano e fui até a porta. Quando a abri, levei alguns segundos para entender o que estava vendo. Era a minha nora. Ela estava com o rosto inchado, maquiagem borrada, cabelo preso de qualquer jeito e parecia menor. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se algo tivesse tirado o chão dela. Ela apertava as mãos uma na outra, tremendo. Por um instante, achei que ela estivesse passando mal. Janet, ela disse com a voz baixa, quase falhando. Eu precisava falar com você. Meu primeiro instinto foi deixar ela entrar. Não porque eu devia alguma coisa, mas porque o modo como ela estava me fez sentir um aperto que eu não desejaria nem a quem me fere. Abri a porta. Ela entrou devagar, olhando a casa como se estivesse pisando em território desconhecido. E era mesmo. Ela nunca tinha pisado ali sozinha. Eu a conduzi até a mesa, e ela se sentou segurando o próprio casaco como se estivesse com frio. O que houve? Perguntei, mantendo a voz calma. Ela respirou fundo e, quando levantou os olhos para mim, eu vi medo. Medo de verdade. Eu não vim pedir nada. Ela começou, engolindo seco. Não vim pedir ajuda, nem comida, nem que você fique com as crianças. Eu só vim porque não sabia mais para onde ir. E porque eu preciso admitir uma coisa que eu devia ter dito faz tempo. Ela fez uma pausa longa, tentando achar coragem para continuar. Eu fiquei calada, esperando. O Thomas, ela começou, a voz tremendo. Ele não tá bem. Meu coração disparou. Ela continuou. Ele surtou ontem, jogou tudo da bancada no chão. Gritou comigo, com as crianças. Disse que tá cansado, que tá sobrecarregado, que não aguenta mais nada. Eu senti meu peito apertar, mas não falei nada. Ela respirou fundo e continuou. Ele me disse coisas horríveis, coisas que eu nunca imaginei que ouviria dele. Ele disse que ela engoliu o choro, que tudo era minha culpa, que eu e você sempre pedimos demais, que ele cresceu sem descanso por causa da gente, que ele nunca teve sossego. Eu fiquei parada, olhando para ela, absorvendo cada palavra. E depois, ela disse, sem conseguir se controlar, ele começou a chorar. Desabou. Disse que sente que carrega o mundo nas costas, que não sabe mais quem ele é, que não sabe viver sem ajuda, mas ao mesmo tempo não quer depender de ninguém. Ela passou as mãos pelo rosto. Ele tá quebrando, Janet. De verdade. E eu não sei o que fazer. Eu tentei falar com ele, mas ele só repete que não aguenta mais. As crianças estão assustadas, a casa tá um caos, ele não dorme, não come direito. E eu tô perdida. Ela ergueu os olhos e me encarou como nunca tinha feito antes, sem arrogância, sem máscara, sem orgulho. Eu vim aqui porque eu sei que você é a única que realmente conhece ele, a única que consegue falar com ele do jeito certo. Não tô pedindo pra você arrumar nada. Só me diz o que fazer. Aquela pergunta me atravessou. Eu nunca tinha visto minha nora desse jeito. Nunca. E, naquele instante, entendi algo que eu não tinha percebido antes. Ela não veio pedir ajuda pra ela. Veio pedir ajuda para amar alguém que ela não sabia como amar. E isso é algo difícil de admitir. Eu puxei a cadeira e me sentei na frente dela. Respirei fundo. Meus olhos estavam marejados. Não de dor, mas de um tipo estranho de compreensão. Eu sempre fiz tudo pelo Thomas. Comecei, com calma. Desde pequeno. Quando ele chorava, eu corria.
Quando ele errava, eu consertava. Quando ele falhava, eu encobria. Quando ele precisava, eu estava lá antes mesmo dele pedir. Ela me ouviu em silêncio. E isso que eu fiz. Criando ele assim, sem querer, eu tornei difícil para ele lidar com frustração, com responsabilidade, com peso emocional. Ele não aprendeu a reconhecer limites, porque eu nunca coloquei nenhum. A Nora respirou fundo. Então a culpa é sua? Não, respondi. Nem minha, nem sua. É consequência de um padrão que se criou e nunca foi quebrado. Ela abaixou a cabeça. Eu continuei. O Thomas precisa dar esse choque. Precisa sentir que não pode continuar contando que alguém vai salvar ele sempre. Senão, ele nunca vai aprender. Ela levantou os olhos devagar, e pela primeira vez vi respeito ali. Respeito de verdade. Não o tipo educado, social. O tipo que vem da compreensão profunda. Janet. Ela engoliu o choro. Eu falei coisas horríveis sobre você. Eu sei que te magoei. E eu não tô esperando perdão. Eu só não sei mais o que fazer. Eu respirei, senti meu próprio coração amolecer um pouco, e disse: Você veio até aqui. Isso já é alguma coisa. Ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Eu me levantei. Fui até a pia, peguei um copo com água e coloquei na frente dela. O Thomas precisa procurar ajuda de verdade, eu disse. Ajuda profissional. Não uma panaceia emocional que eu sempre ofereci. Não trabalho dobrado. Ajuda real. Ela assentiu, enxugando o rosto. E você? Ela perguntou com a voz falha. Você pode falar com ele? Posso, respondi. Mas não como antes. Não como quem resolve. Vou falar como mãe, não como empregada emocional. Ela assentiu de novo, em silêncio. Ficamos assim por alguns minutos, ouvindo apenas o relógio da parede. Depois ela se levantou. Obrigada por me ouvir, disse com um suspiro pesado. Eu precisava disso. Quando ela saiu pela porta, andando devagar, com o casaco apertado contra o peito, eu percebi algo. Eu não estava com raiva dela, nem magoada como antes. Eu estava consciente, clara, em paz. Porque ali a verdade tinha aparecido como ela realmente era. Eu carreguei aquela família por anos. E quando eu soltei, tudo caiu. Não porque eu era a única capaz, mas porque eles nunca aprenderam a ficar de pé sozinhos. Naquela noite, Thomas me ligou. Primeira vez desde o dia da mensagem dura. Eu atendi na terceira chamada. A voz dele estava baixa, quebrada. Era a voz de um filho que, pela primeira vez, estava falando com sinceridade. Mãe, me desculpa. Ele respirou fundo. Eu não tô bem. E eu sei que te coloquei em lugares que não eram seus. Desde que eu era moleque. Eu me acostumei. Outro suspiro. Eu preciso de ajuda. Não da sua. Da certa. Eu fechei os olhos. Meu peito se encheu de um sentimento que eu não soube nomear na hora. Talvez fosse amor. Talvez fosse libertação. Talvez fosse os dois. Eu tô aqui. Respondi, mas não daquele jeito. Eu sei. Ele disse com a voz falhando. E eu agradeço. Conversamos por longos minutos. Não sobre comida, não sobre tarefas. Sobre ele. Sobre a vida dele. Os medos. As pressões. As coisas que ele nunca disse porque sempre acreditou que eu aguentaria tudo sozinha. Quando desligamos, senti algo que não sentia há anos. Eu era mãe. Não ferramenta. Não solução. Não esteio emocional inacabável. Mãe. Humana. Real. E isso foi suficiente. Nas semanas seguintes, muita coisa mudou. A Nora começou a fazer terapia. O Thomas também. Os dois pararam de empurrar responsabilidades para as minhas costas e começaram a dividir tarefas de verdade. As crianças passaram a me visitar porque queriam, não porque eu era a opção prática. E eu? Eu comecei uma rotina nova. Passei a frequentar a biblioteca do bairro. Comecei uma aula de jardinagem. Fiz amizade com duas vizinhas que antes eu só cumprimentava de longe. Descobri que gosto de caminhar no fim da tarde. Descobri que gosto de música antiga no rádio. Descobri que gosto de mim. E um dia, semanas depois de tudo, o Thomas apareceu na minha porta com um envelope na mão. Mãe, ele disse, meio sem jeito. Eu queria te mostrar isso. Era uma foto. Da festa. Aquela foto grande, a geral, que tiraram sem mim. Ele apontou. A gente tirou outra. Essa aqui. E eu vi. Eu estava no meio, sem avental, sem pratos na mão, sem olhar perdido. Eles me chamaram depois, me incluíram. Não por obrigação, não por pressão, por escolha.
E o mais curioso, a foto estava bonita, não por causa deles, mas porque pela primeira vez na vida eu estava ali como pessoa, não como suporte invisível. Ele sorriu. A gente quer fazer um jantar aqui em casa, sem você cozinhar. Você topa? Eu sorri também, mas não respondi imediatamente. Eu respirei fundo, me enchi de coragem. E com calma disse: Depende. Do quê? Ele perguntou confuso. Se eu for como convidada? Respondi. Se eu puder chegar na hora que eu quiser. Se eu sentar com vocês. Se eu não precisar lavar uma louça. Se eu for, mãe. Ele sorriu com os olhos cheios e disse: É isso que você sempre foi. Nós é que demoramos demais para ver. Eu senti lágrimas nos meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de alívio. E pela primeira vez em muitos anos, eu disse: Então eu vou. E fui. Dessa vez, como Janet. Não como a mão que carrega tudo. Não como a cozinheira. Como eu. E no fundo, essa foi a maior vingança silenciosa que eu poderia ter. Não gritar, não punir, não cobrar. Só existir como eu sou e deixá-los aprender a lidar com isso. E eles aprenderam, no tempo deles, do jeito deles. E eu aprendi também. Nunca é tarde demais para colocar limites. Nunca é tarde demais para existir. Nunca é tarde demais para ser vista. Mesmo que a gente tenha passado a vida inteira acreditando no contrário.